Boa tarde, queridos alunos e alunas do sétimo ano. Nossa aula de hoje é gravada e eu espero que vocês fiquem atentos aí aos conceitos que já foram falados muito. Nós já falamos muito sobre eles no sexto ano, mas que no momento eu penso que é necessário a gente repetir um pouquinho sobre eles nesse ano para a gente continuar aí na nossa matéria e continuar aí com os nossos seminários que vocês vão fazer para mim. Bom, que essa matéria tem a ver com os seminários e justamente com tudo que a gente tem estudado. Então, essa matéria de hoje, a gente vai pensar sobre os mais variados tipos de texto, né? Então, vamos apresentar aqui. A gente vai falar sobre textos, os tipos e gêneros textuais. Eu espero que o pessoal que estudou comigo ano passado lembre muito bem o que são tipos e gêneros textuais, porque eles organizam os textos e organizam a nossa mente aí nos textos que a gente encontra na sociedade. Então, eu vou focar nessa nossa aula de hoje. Sobre texto, eu vou focar na organização textual, no endereçamento, no contexto, na circulação e na finalidade comunicativa dos textos. E sempre vou tentar elaborar a aula pensando por que vocês devem compreender esses conceitos. Então, primeiro de tudo, a gente tem aí 3 textos para iniciar a nossa conversinha aí. Observem, olhem bem cada um deles, vejam que cada um deles, texto 1 está aqui, texto 2 está aqui, texto 3 está aqui. Nessa breve observação que vocês estão tendo, já dá para saber que eles são diferentes, né? Já dá para saber que eles também têm finalidades comunicativas diferentes. Também já dá para saber que eles foram escritos visando um público diferente. Então, quando a gente escreve um texto, a gente tem que pensar tudo isso. Então, nos seminários que vocês vão fazer aí para falar comigo, vocês têm de pensar no assunto de vocês e pensar quem serão os ouvintes. Não só serei eu a ouvinte dos seminários de vocês aí novos, seremos todos nós. Então, além de vocês adequarem a linguagem de vocês para mim, vocês também têm de adequar a linguagem de vocês para a sala de aula, que a gente está no contexto de sala de aula. Então, pensem que esses 3 textos aí que a gente está vendo, eles já também, as pessoas que o produziram, partiram desses conceitos. Então, no texto 1, qual é a finalidade comunicativa do texto 1? A finalidade comunicativa do texto 1 é falar sobre as instituições de ensino que foram mal avaliadas e mostrar que elas vão ter as vagas cortadas. A finalidade comunicativa do texto 2 é apresentar uma receita de bolo pudim de chocolate. E a finalidade comunicativa do texto 3 é a Rita contar para a Sami como foi a viagem dela a Alexandria. Então, reparem que cada um de vocês lá no seminário, cada um de vocês tem uma finalidade comunicativa. Então, a Naomi e a Sofia Eloá têm a finalidade comunicativa de expor, de trazer uma informação para nós sobre o BTS. O Davi ainda é surprise, que ele não me contou ainda. O Arthur, o Gustavo e o Tito vão falar sobre o Naruto. Essa é a finalidade comunicativa deles, trazer uma exposição sobre o Naruto. O Ibson vai trazer uma exposição sobre o lobisomem. O Brian vai trazer uma exposição sobre o GTA. E a Elis sobre o Roblox. E Gabriel Araújo vai falar sobre RPG. Então, reparem que todos vocês têm um assunto diferente, mas a finalidade comunicativa de vocês é um pouco parecida, tá certo? E aí a gente vai tentar mostrar aqui para vocês durante essa exposição da aula de hoje como é que eu posso ajudar vocês também a fazer os seminários de vocês aí. Então, reparem que o texto 1, por circular no jornal,
O formato para comunicar essas instituições de ensino superior que foram mal avaliadas, o formato do texto colocado foi uma notícia. Para comunicar como vocês fazem um bolo pudim de chocolate, o formato do texto, o gênero do texto foi uma receita. E para comunicar sobre a viagem, a Rita escolheu escrever uma carta para Sami. Ela poderia ter escolhido escrever um e-mail, mas ela escolheu uma carta. Então, reparem que, além da finalidade comunicativa, eu também posso até exercer escolhas, quando essa finalidade comunicativa, ela cabe em mais de uma. Por exemplo, a finalidade comunicativa do texto 1 não daria para ser colocada numa receita. E a finalidade comunicativa do texto 2 não daria para ser colocada numa receita. Então, os textos, eles são variados, eles são dos mais diversos tipos, né? E eu sempre tenho que pensar para quem eu estou falando, quais os assuntos que eu vou abordar e quais são as finalidades desses assuntos. Todos são textos, mas eles são diferentes entre si. Então, eu sempre tenho que pensar que quando eu produzo um texto, que a gente sempre produz um texto e às vezes a gente nem pensa que a gente organiza esse texto de acordo com a finalidade que ele terá. Então, pensem na finalidade que o seminário de vocês vai ter. Então, vocês vão organizar esse seminário juntamente com os slides de acordo com a finalidade que vocês querem. Por exemplo, a Naomi e a Sofia e a Eloá, eles querem me ensinar sobre o BTS, então o texto vai ser organizado a partir disso, tá? Mas a gente já tem aí o pessoal que vai falar sobre jogos, a organização vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, na organização do pessoal que vai falar sobre jogo, provavelmente uma hora vai ter dicas de como eu posso jogar, que a gente já está entrando naquele tipo textual que é o injuntivo. Então, reparem que cada um vai fazer uma forma diferente da aula, né? Na aula, durante a aula que vocês vão colocar aí na exposição do slide, os tipos textuais serão diferentes. Então, pensem na finalidade, e essa finalidade comunicativa é a que vai comandar o texto de vocês. Por exemplo, a minha finalidade comunicativa de hoje era comunicar sobre o que é finalidade comunicativa de vocês. E como eu organizei isso? Eu organizei inicialmente mostrando três textos para vocês que têm finalidades comunicativas diferentes. Então, reparem que essa organização no texto 1 foi diferente, no texto 2 foi diferente e no texto 3 também. Outra coisa que vocês têm de pensar é sobre as situações e contextos que estão envolvidos, né, nesse texto. O texto 1 foi extraído de uma notícia de jornal, por isso a comunicação está lá ligada à notícia. O texto 2 é um livro de receita, né? Foi tirado de um livro de receita, então a organização é ensinar para a gente uma receita. E o texto 3, o objetivo da Sami era conversar. O objetivo da Rita era conversar com a Sami, era um diálogo. E ela optou pela carta. Como eu falei para vocês, ela poderia ter optado por outros gêneros textuais, mas ela optou pela carta. Então, reparem que essa finalidade comunicativa está ligada à organização do meu texto, como eu vou organizar o texto. E também está ligada para quem eu vou falar esse texto, tá certo? Se esse texto que vocês fossem organizar não fizessem parte de uma aula, de um seminário, talvez vocês não precisassem fazer os slides, você poderia só ter uma conversa com seu amigo. Mas, como esses textos que vocês vão apresentar para mim e para os seus amigos, eles estão ligados a uma aula, vocês têm de pensar que esses textos, além de serem orais, eles têm uma parte escrita, tá? Então, assim, toda vez que a gente pensa num texto, por exemplo, se vocês fossem convidados a contar uma piada para a professora,
que eu lembro que ano passado a gente estudou piada quando a gente falou sobre pontuação. Se vocês fossem convidados a contar uma piada, o que, que vocês pensariam? Essa piada tem palavrão porque não é adequado falar palavrão na sala de aula. Então, vocês pensariam isso. A finalidade comunicativa é contar a piada. Aí vocês já pensariam na situação, para quem está ouvindo essa piada. Ah, eu vou contar uma piada para os meus amigos. E eu vou contar uma piada dentro da sala de aula. Então, reparem que aí vocês já vão escolher um outro tipo de piada. Então, toda vez, vocês já sabem disso. Se vocês forem comprar uma revista para aprender a jogar o GTA ou o Roblox ou RPG, por exemplo, vocês não vão comprar uma revista com receita, porque essa revista não vai ensinar isso. Então, a gente também procura informação de acordo com o nosso desejo também, e a gente procura informação pensando que as revistas têm finalidades comunicativas específicas para aquele público. Então, reparem que os textos, eles são comandados por isso, pela finalidade comunicativa que está aparecendo aí para vocês e pelas situações. Então, toda vez que quando vocês forem preparar os slides e a apresentação oral, dividindo o que cada pessoa do grupo vai falar, vocês estão atentos a isso. A finalidade comunicativa é aquilo que você quer comunicar. É o objetivo que você ou o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página de notícia. Qual é o objetivo de vocês? Informar alguma coisa para a turma e para mim. E o objetivo de vocês está ligado à situação e o contexto de produção. Vocês não vão falar para o amigo de vocês numa conversa só oralmente. Vocês vão fazer um seminário a partir disso. Então, o contexto de produção de vocês, a situação já exige de vocês um slide, já exige de vocês uma organização. E, principalmente, vocês estão numa época em que vocês podem usar o recurso vários recursos aí, vários programas para fazerem os slides. E vocês também têm de pensar que nós estamos numa situação de aula. Então, falar, né, como vocês vão falar esse texto que vocês vão aí organizar também é importante. Então, a finalidade comunicativa está aí para vocês pensarem, e as situações e o contexto de produção também estão aí. Se refere a quem produz o quê, em que época, para quem lê, em qual veículo vai circular. Por exemplo, o nosso trabalho vai circular no Meet, através dos slides e através da apresentação oral de vocês. Então, tudo isso vai entrar. Por exemplo, a apresentação do Davi, onde ele colocou exemplos, onde vocês eram os exemplos da figura de linguagem dele. Ele pensou nisso. Ele pensou que o momento que vai ser lido, quem vai ler está ali. E a pessoa presta mais atenção quando o seu nome é citado. Então, ele usou dessa ferramenta. Olha que bacana que a gente teve aí com o Davi. Ele só intuiu isso. Agora, vocês sabem que isso é uma coisa bacana de se fazer. O público, ele é importante. O público a quem você vai apresentar o texto, dedicar o texto, é importante. Então, vocês precisam entender que a finalidade comunicativa, o contexto de produção, a situação, o que vocês querem comunicar, faz com que os textos sejam diferentes. Inclusive, esses 3 tipos de textos que a gente viu aqui, que foram a notícia, a receita e a carta. Então, eu estou ligando também a nossa aula de hoje ao texto que vocês vão produzir, que é a aula, né? É um seminário sobre... Cada um tem um tema aí, sobre BTS, sobre Naruto, sobre lobisomem, sobre GTA, sobre Roblox e sobre RPG. Bom, então, sabendo disso, eu gostaria de que vocês pensassem que a gente já sabe isso intuitivamente. A gente já sabe isso, só que a gente agora precisa aprender a pensar sobre isso para organizar melhor nosso texto. Porque, afinal de contas, se vocês forem a um consultório médico, vocês não vão sair de lá. Todo mundo sabe
que se o médico passar uma receita de bolo para vocês, vocês vão desconfiar desse médico. E se vocês comprarem um livro de receita de bolos e aparecer uma receita médica, vocês vão desconfiar também. Por quê? Porque não era aquilo que vocês esperavam, não era isso que vocês estavam esperando do texto. Então, a gente já espera uma organização sobre um texto. Então, toda vez que eu dou uma aula, eu já tenho um estilo de passar a aula. Vocês esperam, por exemplo, na semana passada, Davi falou logo, nossa, só 2 slides? Por quê? O meu estilo não só são 2 slides. Então, a gente já começa a esperar um estilo de um tipo de texto que a pessoa vai fazer para a gente. Então, vocês já estão começando a pensar sobre as organizações do texto. E eu fico muito feliz, porque vocês já estão começando a entender que para fazer um bom texto, para fazer uma boa apresentação, eu tenho que pensar na minha finalidade comunicativa, eu tenho que pensar na situação, eu tenho que pensar no material que eu vou usar, o que o público espera, o que o público vai ver, qual é o meu público. Então, estou ficando feliz aí já com essa apresentação que vocês vão fazer. Ou seja, a apresentação vai ser também uma maneira de eu perceber, né, de eu avaliar se vocês estão aprendendo a matéria de português. Por quê? Parece fácil organizar um seminário daquilo que eu gosto, mas não é fácil não. Tem muita coisa para pensar antes para poder fazer os slides e organizar aí no cérebro de vocês. Inclusive, quando vocês, por exemplo, querem fazer uma surpresa para o público. Vocês têm de pensar se o público vai gostar. Será que vai? Será que não vai? Será que vai ser, inclusive, adequado, né, àquele momento? Porque, por exemplo, algumas coisas podem não ser adequadas no momento para falar na sala de aula, né? No nosso encontro formal, que é a sala de aula. Outras coisas que vocês podem falar para os seus amigos são reservadas a conversas particulares de vocês, tá certo? Bom, tudo isso que eu falei para vocês são realizações linguísticas e que a gente já comentou no 6º ano que essas realizações linguísticas elas se dão através de gêneros. Os gêneros são os textos e eles se dividem em tipos e gêneros textuais. A gente tem inúmeros gêneros, olha aí para vocês. A gente tem aula, tem aviso, tem poema, tem carta, tem legenda, tem telefonema, tem receita, tem bula, tem e-mail, tem regra de jogo, tem bilhete, tem seminário, tem tirinha, tem e-mail. Tem vários, né, que a gente usa, por exemplo, nos textos que a gente faz. E reparem que, por exemplo, no seminário de vocês vão usar vários gêneros. Vocês vão usar um gênero vocês vão explicar, né? Vocês vão usar no seminário, o seminário é um gênero. Vocês, além do seminário, vocês vão fazer essa apresentação oral. Então, os textos, eles também são textos, o texto oral, ele também é um texto, tá bom? E dentro, por exemplo, o pessoal que vai falar sobre os jogos, eles em algum momento da apresentação dele vai falar como se joga o jogo, né? Porque eu não sei, nem sei o que é Roblox. Então, em algum momento, a Elis vai ter que me dizer como é que eu jogo. Então, em algum momento, ela vai abrir mão de uma regra do jogo para me explicar como é que se joga aquilo. Em algum momento, o Gabriel, que vai falar sobre RPG, ele vai falar em algum momento sobre a regra do jogo. E em algum momento, todo mundo vai fazer uma exposição breve sobre qual é o assunto que vocês vão dizer. Então, reparem que quando a gente organiza um texto, a gente está pensando em tudo isso. Mas, às vezes, a gente está pensando tudo isso intuitivamente, sem uma organização do pensamento. Estudando sobre isso, vocês aprendem a organizar melhor o pensamento de vocês. Então, cada gênero de texto, eles possuem, né, os gêneros textuais possuem especificidades
que os diferenciam dos demais, apesar das semelhanças entre alguns, que foi o caso que eu falei, por exemplo, da menina lá que comunica à amiga sobre a viagem dela para Alexandria. O e-mail é muito parecido com a carta, mas ela decidiu escrever a carta, que é um pouco diferente do e-mail, mas eles são parecidos. Prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. A finalidade comunicativa do bilhete e do e-mail é parecida, mas a organização deles é um pouquinho diferente. E esses gêneros textuais nascem da necessidade, nossa necessidade social de comunicar algo, né? Então, um exemplo disso foram surgindo novos gêneros, o e-mail, o blog, o Facebook e o chat. Por exemplo, a gente nesse ano de pandemia, nesse 1 ano e pouco de pandemia, vocês viram a transformação das aulas também. Então, a gente tem aí uma transformação das aulas, com a introdução do Google Sala de Aula, com a introdução dos slides, com a introdução dos jogos, né, que a gente apresenta para vocês. Então, vocês viram que o gênero aula mudou um pouquinho nesse tempo da pandemia. Então, por que que muda? Muda devido às necessidades, que a gente não pode mais estar junto, muda devido à tecnologia, né? Então, por exemplo, se essa pandemia tivesse acontecido antes da internet, a gente não teria aula no Google Meet e essa interação não poderia ser feita. Por exemplo, hoje, a aula de hoje está sendo gravada. Repara como a aula de hoje é diferente de como a gente está no Google Meet. No Google Meet, sempre que eu estou explicando, alguém levanta a mão, eu vejo que alguém levantou a mão, eu paro para receber a pergunta da pessoa. Nessa aula de hoje que está sendo gravada, eu não tenho esse recurso. Então, reparem como é que esses textos, né, e essa confecção da aula, que também é um texto, ela é um pouco diferente devido a toda a situação e o contexto que a gente está passando, por exemplo, nessa quinta-feira. Então, vários gêneros habitam nossas vidas e precisamos saber reconhecê-los para justamente adequar nossa finalidade comunicativa ao contexto, tá? Ao leitor, ao local onde o nosso texto vai aparecer, né? O nosso texto vai circular, a nossa fala. Tudo que eu quero determina o estilo e a organização textual. Então, vocês sabem qual a finalidade comunicativa de vocês, qual o contexto que a gente tem. E aí vocês vão começar a criar um estilo para comunicar aquilo que vai estar ligado a uma exposição do assunto, né? E a organização que vocês vão fazer. Dessa forma, precisamos reconhecer os tipos e gêneros textuais, que foi um assunto que a gente já falou no 6º ano. Então, por exemplo, eu tenho aqui um texto que eu trouxe para vocês, que é uma piada. Quando a pessoa vai contar uma piada, ela já pensa, o texto tem que ser engraçado. A piada é uma narrativa breve, né? Que eu estou falando lá da organização e do endereçamento. A piada a gente geralmente conta para quem é íntimo nosso. A gente não vai chegar para um desconhecido e ficar contando uma piada, né? A não ser que a gente esteja na fila de banco e a gente vá se distrair com aquela piada e com aquela pessoa desconhecida para passar o tempo. Então, reparem que toda vez que eu conto uma piada, eu tenho a ideia de uma organização textual, eu tenho uma ideia de um endereçamento de quem vai ouvir essa piada, eu tenho uma ideia do contexto, né? Onde eu estou, para quem eu vou contar essa piada, qual é a situação, do que eu vou falar nessa piada. Eu tenho uma ideia da circulação dessa piada. Geralmente as piadas são textos orais que a gente conta, mas às vezes a gente acha na internet, às vezes a gente acha em jornal, na revista e tudo. E toda vez que eu penso numa piada, a minha finalidade comunicativa é contar a história para alguém rir. Contar uma narrativa para alguém rir. Então a piada está aí, ó. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta, desesperado lá: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? O médico responde: um miojo. Então, o médico é engraçadinho,
comunicando que o paciente só tem 3 minutos de vida, a única coisa que ele pode fazer para ele é um miojo, porque é o tempo que ele vai ter. E detalhe, né? O médico não pensou. Ele vai fazer um miojo e essa pessoa não vai comer, porque ao final dos 3 minutos, teoricamente, ela já está morta, né? Então, a piada é essa, né? A finalidade comunicativa é fazer rir. E repara que a organização do texto está ligada ao tipo narrativo, está ligado a ter os verbos no presente. A escolha da linguagem que eu uso não é uma linguagem rebuscada, com várias palavras difíceis. Eu não uso isso. Eu uso uma linguagem de fácil compreensão. Por exemplo, quando vocês forem fazer o seminário de vocês, a gente está falando aqui comigo, vocês estarão falando comigo e com os alunos e com os amigos de vocês. Há necessidade de fazer uma linguagem muito, muito rebuscada? Será que o assunto que vocês escolheram tem uma linguagem, precisa de uma linguagem rebuscada? Eu acredito que não. Mas se vocês fossem médicos e estivessem falando com médicos, vocês teriam de ter um vocabulário científico, né? Então, por exemplo, até os médicos, quando eles têm um canal no YouTube, eles não utilizam muito uma linguagem rebuscada, porque no canal do YouTube pressupõe que várias pessoas vão ver aquilo, então eles tentam adequar aquela linguagem para o público. Isso a gente tem que sempre pensar muito, 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 muito para quem eu estou falando. Então, a linguagem da piada aí, vocês percebam que é de fácil compreensão. E aí a gente tem o contexto, né, do texto, desse texto narrativo que é a piada. É o paciente que está à véspera da morte, está sendo contado aí, que a sinopse da piada é essa, né? O paciente que está às vésperas da morte e faz uma pergunta para o médico. Então, reparem que para eu entender essa leitura, já veio na minha cabeça automaticamente que é uma piada, que é um texto que fez eu rir, a linguagem de fácil acesso. Agora, isso foi a leitura. E quando eu tenho de escrever alguma coisa, o que eu tenho que pensar, professora? Que é o que vocês têm de pensar aí no seminário de vocês. Vocês têm de pensar na organização textual, no endereçamento, no contexto, na circulação e na finalidade comunicativa. Então, a gente vimos como saber sobre gêneros e tipos ajuda na leitura. Vamos ver como ajuda na escrita, né? Então, como é que eu tenho uma finalidade comunicativa? Eu quero comunicar para vocês do 7º ano que tem uma avaliação dia 12/7. Então, eu tenho essa finalidade comunicativa em mente. Então, a primeira coisa que eu tenho que decidir, né, que eu tenho que pensar, é na finalidade comunicativa desse texto. Então, eu já sei qual é a finalidade comunicativa. É a partir da finalidade comunicativa que eu crio o meu texto. Cada um de vocês tem uma finalidade comunicativa que foi falada na aula passada, dos seminários aí de vocês. Depois dessa finalidade comunicativa, eu vou pensar no endereçamento e no contexto. Quem vai ouvir esse meu recado? São vocês, alunos do 7º ano. Qual é o contexto? O contexto é, eu sou uma professora, eu tenho que comunicar que tem uma avaliação 12/7, eu tenho que comunicar para vocês o horário e que horas vai ser a avaliação. Então, eu já tenho aí o contexto e o endereçamento. É a professora que está passando uma informação sobre o calendário de aula para os seus alunos. Então, eu tenho aí o endereçamento dos meus alunos, esse texto vai ser endereçado a vocês, e tem o contexto que é a ideia da professora, da sala de aula e tudo mais. Aí eu tenho que decidir onde vai circular essa minha comunicação. Por quê? Eu posso me comunicar com vocês através do telefone, através do WhatsApp, através do e-mail. Eu poderia fazer uma linha de transmissão. Então, eu tenho N circulação. Aí, uns exemplos que eu dei aí. Eu poderia falar com vocês através do WhatsApp, pelo Google Sala de Aula ou por e-mail. Então, a partir desse N número de circulação, eu escolhi falar com vocês, comunicar isso para vocês através do WhatsApp.
A partir da finalidade comunicativa, do endereçamento, do contexto da circulação, eu vou pensar na organização do meu texto. Ah, esse texto aí é fácil de organizar, Rosilene. Você pode fazer um cartaz. E nesse cartaz, eu não posso esquecer da data da prova e da matéria para estudar. Reparem que a minha organização tem que estar de acordo com a minha finalidade comunicativa. Se eu esqueço a data da prova, vocês vão ficar me perguntando qual vai ser o dia. E se eu esqueço a matéria para estudar, vocês vão ficar me perguntando qual é a matéria. Então, eu tenho que pensar tudo isso para colocar esse texto na hora aí de produzir o texto. Então, para produzir o texto, depois disso tudo que eu pensei, eu produzi esse cartazinho aí. Atenção, turma 703, avaliação sobre tipos e gêneros textuais, 12/7 às 8 horas. Repara que eu não deixei nenhuma informação de lado. Eu coloquei a data, eu coloquei a matéria para estudar. Ah, só um lembrete, isso é só exemplo, não tem avaliação dia 12/7 às 8 horas, não, é só um exemplo. Aí eu olhei para esse cartaz assim e falei, nossa, não vai chamar muito a atenção dos meus alunos. Já sei o que eu vou fazer. Vou colocar aí umas linguagens não verbais para chamar a atenção deles, que eles precisam do caderno para estudar e que eles precisam de um lápis para poder tá lá estudando ativamente sobre essa matéria. Então, reparem que eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter mandado um e-mail para vocês. Eu poderia ter colado isso só lá no mural da sala de aula. Entendem? Então, há escolhas a partir de tudo que a gente tem para um texto, a gente faz escolhas. Então, vocês pensem aí, qual a finalidade comunicativa de vocês? Qual será o contexto dessa apresentação que vocês vão fazer? E como vocês vão organizar? A parte mais difícil vai ser essa organização aí que vocês têm como desafio no seminário de vocês. E aí eu quero mais uma vez lembrar a vocês sobre os tipos e gêneros textuais. Quem ainda não viu isso, pega, copia no caderno esse slide, no final ele vai ficar pronto. Por quê? Tudo que a gente fala, ele é ligado a esses tipos. E os gêneros são as realizações desse tipo. Nos gêneros, a gente pode encontrar vários tipos, né? Porque os tipos são as ações, eles estão ligados à nossa finalidade comunicativa. E os gêneros, eles estão organizados, estão ligados mais à organização, de como a gente vê o texto, né? Então, a gente estudou já ano passado esses 6 tipos: o narrativo, o relato, descritivo, expositivo, informativo, injuntivo, dissertativo, argumentativo. E eu espero aí que vocês lembrem que o narrativo conta uma história de ficção, que ele está ligado a esses gêneros, mas nada impede, né, que a gente veja outros tipos dentro desses gêneros. O relato conta uma história real. Ele está ligado às notícias, às biografias, às autobiografias, aos diários não ficcionais. Também nada impede que nas notícias a gente tenha, por exemplo, descrição. Nada impede que nos contos a gente tenha descrição. As descrições diz-se das características físicas ou psicológicas de algo, alguém, um lugar ou uma paisagem. Por exemplo, vocês podem descrever algum personagem que tem lá no GTA durante a aula de vocês. E lembrando que o tipo descritivo, ele não tem um gênero específico para aparecer, não. Geralmente ele aparece em vários gêneros. O expositivo informativo, que é o texto que vocês vão fazer, é o tipo de texto que vocês vão fazer, ele expõe uma ideia, vocês vão expor uma ideia para mim. Geralmente esse tipo está ligado à aula, a uma palestra, a um seminário, e aí a organização desse seminário vai também depender do assunto que vocês querem. Por exemplo, em nenhum momento a Naomi, a Sofia e a Eloá vai falar sobre regra de jogo. Por quê? Elas vão falar sobre o BTS, que eu saiba, o BTS não é um jogo, é um grupo de K-pop. Então, na organização do seminário delas, não vai ter nenhuma injunção, por exemplo, que é o tipo 5.
Por quê? Elas não vão me instruir a fazer algo, né? Elas vão me expor o que é o K-pop e o que é o grupo BTS. Mas os outros, em algum momento, vai ter que ter uma parte que vocês vão me instruir como se joga o Roblox, como que se joga o GTA, como se joga o RPG. Então, o pessoal aí que vai falar Naruto, sobre o lobisomem, o Davi eu ainda não sei, em nenhum momento vai ter um texto injuntivo, né? A não ser se o Ibson escreva como reconhecer um lobisomem, né? A não ser que ele queira falar sobre isso. Mas, geralmente, ele vai dar uma exposição sobre o lobisomem, sobre os filmes que ele viu, e aí ele vai organizar o texto dele da melhor maneira. Então, no tipo injuntivo, eu tenho a receita, o tutorial, o manual, as regras de jogos também estão aqui no injuntivo. E por último, o dissertativo argumentativo, que também pode ter no trabalho de vocês, é expor a opinião ou argumentar. Então, no final, né, as meninas podem expor a opinião porque que o K-pop está fazendo sucesso, porque elas gostam disso. Elas simplesmente vão expor a opinião dela. O Gabriel pode dizer, o Gabriel, a Elis, ou os outros aqui, o Arthur e o Gustavo podem dizer que o Naruto é o melhor, podem dar a opinião que o Naruto é o melhor jeito de iniciar para os mangás e tudo mais. Então, vai tudo depender da organização de vocês, tá certo? O dissertativo argumentativo, ele argumenta ou opina sobre determinado assunto. É uma coluna de opinião, é uma carta do leitor. Lembrando, mais uma vez, né, na aula eu posso ter todos esses tipos. Vai depender de como vocês organizarem o material de vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Amanhã a gente conversa sobre a nossa atividade de teste de semana passada. Eu vou corrigir amanhã e eu vou apresentar a nota para vocês. Hoje eu preciso que, excepcionalmente, vocês assinem um formulário de presença, né, para garantir que vocês viram o vídeo. E para garantir que vocês viram o vídeo, eu gostaria de que vocês fizessem comentários no Google Sala de Aula sobre o vídeo, que se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês entenderam, se vocês lembravam sobre tipos e gêneros textuais, para que esse comentário se transforme também na presença de vocês. Então, amanhã, se tudo correr bem, a gente se encontra no Google Meet e aí a gente fala, eu corrijo para vocês o formulário da atividade teste, que foi o formulário 14, se eu não me engano, né? A gente corrige esse formulário, expõe as notas e volta um pouquinho a falar sobre isso. E também a gente faz um pequeno exercício sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Eu espero que vocês tenham lembrado, eu espero que vocês tenham entendido principalmente isso aqui, que isso aqui é a novidade da aula, né? Organização textual, endereçamento, contexto, circulação e finalidade comunicativa. Esses conceitos estão ligados a todo e qualquer tipo de texto que vocês desejam fazer. É sempre bom pensar nisso, né? O que eu vou comunicar? Para quem eu vou comunicar? Quando, onde, como e por que eu vou comunicar? É sempre bom pensar nisso. E tudo isso determina a minha organização textual, o meu estilo de falar e de escrever. Não esqueçam, assinem a presença e façam comentários nas salas de aula, tá bom? Beijo, até amanhã e a gente continua amanhã o nosso encontro da semana. Tchau!